Então, dando continuidade ao nosso projeto, na aula passada nós fizemos uma calculadora, e essa calculadora, ela tem uma tela, né, um servlet, calculadora servlet, aqui, e esse calculadora servlet, ele que fazia todo o trabalho de gerenciamento do request e do response, né? Então ele acessa aqui todos os dados vindo da tela, identifica qual que é a operação, instancia o objeto calculadora, chama o método calcular, que decide qual operação vai realizar, e leva para o JCP apresentar o conteúdo. É isso que a gente fez. Agora vamos supor o seguinte. Vamos abrir aqui esse JCP. Ali, JCP. O que ele fez aqui? Ele acessou o atributo que continha um resultado e imprimiu na tela, só isso. É isso que ele fez. Agora vamos supor o seguinte. Nós queremos fazer um cadastro de usuário, por exemplo. Utilizando o conceito de web aqui, servlets. Vamos supor, eu quero fazer um programa que ele cadastra aí uns 3 usuários e depois disso ele imprime esses usuários. Ele mostra, exibe esses usuários numa lista. Como que a gente faria isso? Então eu vou propor essa solução desse programa, tá? Mas a lógica dele é o seguinte. Olha só, é basicamente isso aqui, ó. Nós vamos criar uma lista de usuários. Então eu vou ter vários usuários. Então nós temos uma tela, teremos uma telinha aqui. Esse aqui é o cadastro de usuário, ou o cadastro de cliente, vamos colocar assim, cadastro de cliente, certo? Com vários campos, nome, telefone e e-mail. Pronto, são os 3 campos ali. Tá. Aí nós queremos, dessa tela, esse aqui é o cadastro a telinha HTML, cada CLI HTML, certo? Aí nós queremos fazer o quê? Após o usuário preencher esses dados e clicar num botãozinho salvar, nós vamos chamar o quê? Um servlet, que vai pegar todos esses dados desse cliente aqui na tela, vai instanciar um objeto cliente, tá aqui, esse é um objeto cliente, vamos chamar de CLI1, né, ou cliente no caso, CLI, e vamos colocar todos os dados da tela dentro desse objeto. Ou seja, se aqui tiver preenchido João, o telefone dele 333, o e-mail dele joão@gmail, o que iria acontecer? Nós vamos passar esses dados para o servlet, o servlet vai instanciar esse objeto, certo? E vai passar esse objeto para alguém cadastrar ele em alguma lista. Então nós vamos criar uma lista que vai simular um banquinho de dados. Vamos criar uma lista. Opa! Vamos criar um list de cliente. Aqui. Essa é uma lista de clientes. Que nós vamos ter várias posições aí. 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Por quê? Porque é dinâmica essa lista. Então alguém vai gerenciar essa lista para nós. Então o nosso servlet, ele vai apenas capturar os dados da tela, atribuir esses dados dentro de um objeto do cliente e colocar na lista. Na posição 0 vai colocar um objeto. Esse primeiro é a posição 0. Na posição 1 vai outro objeto. Na posição 2 vai outro objeto. E assim, conforme o usuário for clicando no salvar, nós vamos encher essa lista de objetos. Então nós vamos criar uma classe, vamos chamar de gerenciamento de cliente. GC, por exemplo, essa classe, que ela que vai ter essa lista. E essa classe de gerenciamento de clientes é ela que vai ter o método cadastrar. Vai ter o método cadastrar, o método excluir, o método alterar, o método listagem e assim vai. Então nós vamos ter o nosso cliente servlet, vamos ter o nosso gerenciador de clientes. Então o nosso cliente servlet vai pegar os dados vindo da tela, vai inserir dentro do objeto cliente e vai passar para o nosso gerenciador de cliente adicionar na listagem. Certo? Então ele vai adicionar na listagem.
Então vamos entender como isso funciona na prática. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro projeto aqui. Vou criar um outro projeto só para isso. Um projeto web. E vou chamar aqui de cadastro cliente. Cadastro cliente. TAP 1. Pronto. Cadastro cliente TAP 1. Beleza. Criei um projeto web. Tá? Vocês perceberam alguma coisa que eu fiz diferente nesse projeto? Olha, do jeito que eu criei aqui, ele é um projeto, não está utilizando a estrutura do Maven. É aquele projetão básico. Dá para fazer assim também? Dá para fazer assim também. Mas é assim que a gente quer fazer? Não, não é assim que a gente quer fazer. Né? Então eu vou remover isso aqui. Vou remover isso aqui. E vou utilizar o Maven para ele ficar padronizado no nosso projeto. Viu? Aí cadê a opção do Maven aqui? Estão vendo a opção do Maven? Tá ali, ó. Maven. E aqui eu vou colocar um projeto chamado cadastro de cliente. Cadastro de cliente vai ser o nome do meu projeto, na verdade. E não o nome do meu grupo. Aqui vai ser, o grupo vai ser br.cdb, que é onde o curso está sendo administrado. Cadastro cliente. Pronto. Cadastro cliente. E aqui nós vamos escolher a opção WAR, que é o web. Né? Arquivo web, WAR. E finalizamos. Tá ali. Criamos o cadastro de cliente. Pronto. Agora nós já podemos fazer o quê? Se nós olharmos no curso anterior, na aula anterior, o nosso POM, que é o arquivinho de gerenciamento do Maven, ele está configurado para quê? Para carregar uma dependência interessante, que é o servlet. Nós vamos precisar da mesma coisa. Tá? Então nós vamos fazer isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Fechamos isso aqui. Vou abrir o POM, nosso projeto novo, e vou adicionar a mesma dependência. Tá vendo? Aqui adiciona. Pronto, tá ali. Adicionei a mesma dependência. Certo? Bom, então, uma vez que nós salvamos, né, esse POM, ao salvarmos esse POM, automaticamente ele vai baixar aqui para nós o quê? As bibliotecas. Então aqui no Libraries do Maven, a gente precisa ver se o cara está aqui mesmo. Tá? Se o cara está aqui mesmo. Beleza? Olha só um detalhe. A versão do Java está sendo compilada na 1.5. Essa é o padrão do Maven. Então assim, hoje nós já estamos utilizando o Java 8, na verdade. Né? Então se você quiser alterar esse padrão na hora de compilar aqui, nós temos que fazer o quê? Nós temos que colocar um código que vai fazer essa compilação. Nós temos que configurar a compilação pelo Maven. Então tem um plugin do Maven que te adiciona aqui, que vai fazer a gente compilar numa outra versão do Java. Porque quem está compilando o projeto é o Maven, essa ferramenta de compilação. Então, como está 1.5, o que acontece? A gente fica limitado na linguagem. Com essa compilação a gente fica limitado na linguagem. Então o ideal seria a gente arrumar isso aqui, e não trabalhar nessa limitação. Então como faz isso? Existe um plugin que nós vamos adicionar aqui no Maven, que é o seguinte, que nós vamos influenciar na compilação do nosso Java. Então nós vamos digitar assim, ó, build, né? Aí a gente coloca assim, plugins, plugins, ali. E aqui nós vamos colocar um plugin chamado org Maven, Apache Maven Plugins. O grupo dele, já pôr aqui assim, groups. Aí vamos para org.apache.maven.plugins. Então o que nós estamos configurando aqui? A compilação do Java. Nós não queremos Java 1.5, nós temos Java 1.8, tá? Ou 1.7, no mínimo 1.7. Deixa eu minimizar aqui. Tá ali. Aí a gente faz o seguinte, esse é o grupo. O artefato ID, ou seja, chama Maven
ponto, traço, compiler, traço, plugin. Isso aqui eu consultei na internet, tá, pessoal? E tem isso aqui, não memorizei isso não, tá? Version 3.1 desse compilador, desse plugin. E aqui eu vou colocar configurations. Configuration, barra configuration. E aqui nós vamos colocar source e target. Ó, eu estou dizendo que o código fonte, a versão do nosso Java vai ser 1.7, nosso código fonte, e a versão de saída dele, target, vai ser também 1.7, por exemplo. Então o que isso quer dizer? Olha só, esse recurso é um recurso que faz parte do Maven. O Maven tem vários plugins. O Maven é um conjunto de automatizações do nosso software. Então ele vai gerenciar as dependências, né? Quando você coloca aqui, ó, dependências barra dependência, então nós estamos automatizando esse download. Ele vai baixar o jar, vai colocar no ClassPath do nosso projeto. Agora nós estamos colocando um plugin que é um recurso. O próprio nome disso é plugin, é algo que você pode plugar. Plugin é uma coisa que você pluga no seu sistema. Então nós estamos dizendo, Maven, carregue o plugin e utilize essa versão 1.7 na hora de você compilar o nosso projeto. Isso quer dizer o seguinte, quando a gente vier aqui no projeto e clicar com o direito e fazer, por exemplo, um Maven Update, atualização do Maven, ele vai rodar as suas funcionalidades de compilação ali. Olha só. E ele compilou para nós no 1.7. Tá vendo? Então ele compilou. Tá? Então se a gente não tem esse plugin, o que acontece? A compilação padrão do nosso projeto é 1.5 e a gente fica limitado. Então esse é um detalhe. Tá? Beleza. O próximo passo agora é fazer o cadastro de cliente. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma telinha bem simples no nosso projeto, versão HTML, bem simples, que vai ser isso aqui, ó, cliente.html. Pronto, cliente.html. O que vai ter esse formulário? O que vai ter essa tela? Só um formulário. Um formulário com um action. Olha lá. Action. Vou chamar de cliente servlet. Cliente servlet. É o cara que vai estar fazendo, trabalhando a requisição desse formulário. Ou seja, preencher os dados, nós vamos passar para o cliente server no método post. Já vamos colocar assim, ao invés de cliente server, vamos colocar controller para a gente começar a entender sobre camada de controle. É o servlet, só que o nome que a gente vai dar para o servlet é controller, que é o papel que ele está assumindo, tá? No MVC, que a gente viu um pouquinho lá passado. Então beleza, então a gente faz assim, ó, controller. Tá. Aí eu vou colocar aqui só o nome e o telefone desse cliente, mais nada. Só vamos colocar o nome dele, um rótulo para dizer qual é o nome dele, certo? E um campo input, entrada, input type, text, que vou chamar de nome. O nome dessa variável vai ser nome, certo? Tá ali. É isso aí. E um botão salvar. Input type, submit, que vai submeter os dados. E o valor dele, o que vai estar escrito dentro dele vai ser salvar. Pronto, só isso. Então nós vamos gravar só o nome do cliente, por enquanto. Só o nome. A gente poderia pôr nome e e-mail, mas vou pôr só o nome para facilitar aqui. Tá? Depois vocês vão incrementar esse formulário. A ideia agora é montar uma lista. Então o que eu vou fazer? Bom, coloquei o nome. Então eu venho aqui no meu Java e tenho que criar quem agora? O próximo passo. Criar quem? O nosso servlet. Então eu vou vir aqui no Java, vou criar aqui uma classe, tá? Que vai ser um servlet. Então o que eu posso fazer? Eu já posso criar direto, assim, ó, new servlet, se eu quiser. New servlet. Já posso fazer isso direto. New servlet. Mas um servlet nada mais é que uma classe simples que estende de servlet. Mas essa ferramenta pode me ajudar em algumas coisas. Então eu posso dizer aqui, ó, cliente
servlet, perdão, cliente controller é o nome dessa classe que eu estou criando. Tá? O pacote dele, vamos colocar assim, br.cdb. E a classe nós colocamos aqui, cliente controller. E próximo. Certo? Então, o que nós estamos colocando? O pacote, o nome da classe e quem ele vai estender. Por padrão, quando você vai criar um new servlet, a gente já fala, ó, eu vou estender a classe HTTP servlet. Então você já tem que ter essa classe disponível no seu projeto. Ou seja, quando nós colocamos no POM, nós já baixamos ela. Então tá ali. Tá? E esse é o nome dela. Tá? Beleza. Aqui, se eu quisesse pôr uma descrição, não vamos colocar. Parâmetro de entrada, esse aqui não tem nada a ver agora. URL map, o que quer dizer isso aqui? É o nome que nós vamos dar para ele para ser chamado lá de fora, lá do browser. Porque assim, o nome do servlet sempre é o nome completo, ou seja, um servlet sempre vai chamar br.cdb.cliente-controller. Esse vai ser o nome dele, completo. Você não vai passar lá do formulário o nome completo dele. Você vai passar só um nome que nós estamos criando aqui, é um nome fantasia. É um nome fantasia. É como se o primeiro nome fosse o nome razão social e esse aqui é o nome fantasia. Entendeu? Então você está dando um apelido para ele. Tá? E aí você pode modificar se você quiser. Você clica duas vezes. Se você quiser chamar o seu servlet controller de CLI com controller, tudo minúsculo, você pode até falar. Olha só o que vai acontecer. CLI controller. Você quer deixar mais uma opção. Ó, cliente controller. Você está deixando várias formas, vários apelidos para o mesmo objeto, para o mesmo cara. Cliente servlet. Você pode falar cliente servlet. Você pode falar, não, cliente controller. Você está dando vários apelidos para ele. Controller. Então, ou seja, se lá da tela for feita uma requisição, esqueci de pôr a barrinha, para barra cliente servlet, ou uma barrinha para barra cliente controller, ou click controller simplesmente, ou em alguns casos se colocam até assim, ó, cliente controller.do. Também é comum ver isso, tá? É uma convenção colocar um ponto .do como se fosse uma extensão, mas não é. É só um nome lógico para ele, tá? Um apelidinho para ele. Isso também é usado, muito usado quando se trata de servlets. Tá ali. E ok. Aí o próximo passo é você perguntar o que eu quero gerar a partir do momento que eu estou criando o servlet. Eu posso dizer, eu quero que gera o método do post, do get não, porque eu não vou trabalhar só o do post nesse primeiro momento. Certo? Então beleza, tá ali. Aí finalizou. Finalizou. Só o do post. Aí ele colocou vários comentários, eu vou apagar aqui só para dar uma limpadinha no código. E aqui ele já escreveu o método do post. Ó. Então ele colocou lá web servlet, já colocou a primeira opção. Perceba que esse chaves aqui é um vetor. É um vetor com várias posições, o chaves. Na posição 0 ele falou, a primeira forma é click controller. A segunda forma, na posição 1, é cliente servlet. A terceira forma, e assim vai. Ele foi criando tudo separado por vírgula, entre aspas, as várias opções de você chamar esse cara. Tá? Essa propriedade estática é só porque o HTTP servlet é um objeto serializable, nós não vamos entrar nessa questão agora. E o do post é um método da classe base HTTP servlet que nós estamos sobrescrevendo, é ele que vai entrar em ação. Tá, então nós vamos ter que pegar os dados vindo da tela, que no caso é só o nome. E o nome do campo que está vindo da tela se chama nome, entendeu? Se chama nome também. Se tivesse o e-mail, nome, e-mail, assim como a gente fez lá passada. Só que o que acontece? Nós vamos criar um objeto cliente que contém esse nome. É isso que nós queremos. Instanciar esse cara. Assim, instanciar um cliente e setar nele um nome. Nós queremos fazer isso aqui para ele. Então a gente quer criar um objeto cliente, certo? E setar um nome nele. O nome que está vindo da tela. E depois fazer o quê? Falar para o nosso gerenciador de cliente falar para ele, ó, senhor GC, salva para mim. Salva para mim esse cliente que eu acabei de criar. Certo? É isso que nós queremos fazer. Esse é o nosso sonho. A gente quer realizar esse sonho. Né? A gente, primeiro, para realizar o sonho, a gente supôs aqui que o cliente existe. Ele não existe ainda. Então o que faz?
Como que cria? Lâmpada mágica. Olha só, clica na lâmpada mágica e cria a classe. Está resolvido o primeiro problema. Pronto. Criou a classe cliente, voltando para ele. Olha lá, salvei. Essa linha está resolvida. E agora? E o set nome, string? O que a gente faz? Então, esse método set a gente também pode criar aqui, mas é mais fácil, ou até melhor, a gente declarar a propriedade aqui dentro, do tipo nome, e depois girar ele, porque a gente vai precisar do set e vai precisar do get. Mas então, a gente pode fazer assim, ó. Privado, string, nome, a propriedade nome privado. Aí eu venho aqui e dou Ctrl 1 nele, ó. Ctrl 1 e falo, cria o getSet. Pronto, olha lá, deu Ctrl 1, ele criou o getSet para nós, ó. Então, voltando aqui, está resolvido esse problema. Essa outra linha está resolvido o problema, já não temos mais o que fazer, certo? Agora o próximo. Gerenciador cliente, nosso próximo sonho, qual que é? Criar que existisse esse cara, né? Então vamos realizar o sonho. Clica no... Uma outra forma de realizar o sonho é clicar no Ctrl 1, tá vendo? Então ele fala, cria a classe gerenciador de cliente, tá bom, cria a classe gerenciador de cliente, tá resolvido. E o nosso último sonho, qual que é? Criar o método salvar. Como faz? Ou Ctrl 1, ou lâmpada, do jeito que você quiser. Clica aqui, está criado o método salvar. Acabou o problema. Então nosso código já está compilando, olha lá. A nossa ideia já está pronta. Agora é só fazer o quê? Tem que implementar a lista. Né? Fazer o cara fazer esse gerenciador de clientes, colocar tudo isso toda vez e salvar por quê? Esse objeto está chegando como parâmetro para onde? Numa lista, não é isso? Então, vamos criar a lista. Como que cria uma lista de clientes? Vamos declarar uma propriedade privada e vamos dizer que ela é do tipo list array, Java útil, cliente. Aí eu dou um conto espaço para ele importar aqui para mim, ó, certo? E aqui vou pôr assim, ó, clientes. Clientes. Já vou deixar ela instanciada. Por quê? Porque quando eu preciso chamar um gerenciador de cliente, o objeto lista está criado, embora ele não tenha nenhum cliente ainda. Mas o meu objeto já está construído. Então eu faço new, né, array list. Que é um objeto que implementa a list. E aqui, está ali. Já está pronta a nossa cara. Qual que é o próximo sonho? Fazer ele pegar esse cliente e pôr aqui dentro, não é isso? Como que adiciona um objeto dentro de uma lista? Cliente.add. Cliente. Nosso sonho está realizado. Acabou. Foi difícil? O que? Deu o quê? 10 minutos? Não deu nem 10 minutos, né? Hã? Então, deu uns 10 minutos. Então, você viu? Vocês perceberam que não é muito complexo? Nossa, faça um cadastro de cliente que pega os dados da tela, manda para um servlet, manda para uma lista e tal. Fica complicado, não fica? Mas não é não, gente, é fácil. Você vai seguindo o raciocínio, devagarinho, você vai entendendo, tá? É lógico que falta um detalhe aí. Essa lista é o seguinte, nós temos um problema com ela ainda. Porque essa lista, do jeito que está aí, o que vai acontecer? Presta bem atenção no que eu falo para você. Quando você chegar aqui no controller e mandar salvar, ele vai criar um cliente, ele vai instanciar esse objeto com o nosso gerenciador, certo? É dentro dele que existe uma lista, concorda? Só que para cada novo cliente, o que ele vai fazer? Toda vez que você chamar esse método do post, cada clique no botão salvar, ele chama esse do post. Salvar, chama do post. Salvar, chama do post. Então quer dizer que toda hora ele vai instanciar esse cara. Instancia. Toda hora ele vai instanciar esse cara. Se ele instanciar esse cara, para cada um que ele instancia, ele tem uma new lista. Ele instanciou o gerenciador de clientes, new lista. Instanciou de novo o gerenciador de clientes, new lista. E assim a gente está instanciando toda hora uma nova lista. Então quer dizer que a gente nunca vai estar enchendo a mesma lista. Então aí para deixar isso aqui independente da instância, a gente fala que ele é estático. Olha lá. Essa lista é estática. Quando eu falar que ela é estática, eu posso instanciar 1 milhão de gerenciador de clientes, porque a lista é a mesma para todas as instâncias. Eu posso ter 10 instâncias, 20 instâncias, 30 instâncias e deixar ela estática. Certo? Então agora a estática é a mesma lista para todas as instâncias do nosso gerenciador de clientes. Não vai criar mais vezes.
Quando a primeira vez que você instanciar aquela classe de gerenciador de cliente, ele já vai criar aquela lista. Aí na próxima vez, você pode até ter outra instância, mas a lista vai ser a mesma. Não, só uma lista. Só uma lista, você não vai ter duas vezes. Uma vez criada essa lista, acabou. Tá? Tanto é que agora, esse gerenciador de cliente, ele nem, tipo assim, a gente até poderia deixar esse método salvar estático, mas não vamos fazer isso não, porque normalmente não é assim que a gente trabalha. Mas é assim, então vamos colocar. E finalizou. Salvou, ele vai colocando na lista, colocando na lista, colocando na lista. Aí eu quero fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Para a gente ter certeza que isso que nós estamos falando é verdade, a gente tem que ter um jeito de visualizar isso, né? Primeiro vamos só testar para ver se isso aqui funciona. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um breakpoint lá no salvar, aqui ó, vou clicar 2 vezes na linha, breakpoint, e toda vez que eu clicar no salvar, eu vou espiar como que está essa lista. A primeira vez ela tem que estar, a lista tem que existir, mas tem que estar tudo cheio de nulo, está tudo nulo. Aí conforme eu vou salvando, eu vou preenchendo as posições, a gente vai espiar isso. Tá? Nós vamos espiar isso aí. Então nós vamos vir aqui no debug, vamos acrescentar. Primeiro vamos acrescentar o projeto. Cadê aqui? Clica esse projeto, arrasta para cá. Pronto. Agora ele está publicado aqui. E vamos clicar no besourinho, tá vendo? No rola, o nome desse besourinho. Você clica nele, permite. Beleza. Tá ali. Clicamos ali, besourinho. Aí o que nós vamos fazer? Quer dizer que já, teoricamente falando, já tem que estar disponível aí o negócio, tem que estar liberado, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou... Então não precisa definir o tamanho da lista? Não, porque a lista é dinâmica. Vocês deviam ter visto aí em edição de objetos, né? A release dinâmica, isso aí foi passado em edição de objetos. Se vocês têm dúvida quanto a isso, eu tenho os vídeos lá disponíveis sobre lista dinâmica, tá? Isso aí, estrutura de dados, na verdade, você vê. Em estrutura de dados, você tem que saber mexer com lista dinâmica. Só que em Java já tem uma implementação pronta. Então, eu estou partindo do ponto que você já conhece isso aqui, ó. Tá? Mas se você não conhecer isso aqui, você me avisa que eu te dou um auxílio paralelo, tá? Mas é isso aí. Bom, então vamos ver se tá dando certo. Deixa eu puxar aqui. Vamos colocar lá. Vamos colocar ali. Opa. Local host 8080. Os pontos. Como chama o projeto? Como? Cadastro. Cliente, só isso? Barra, como chama o cadastro? A tela é cliente.html? A telinha que eu vou chamar. Aí, pronto. Eu vou colocar o meu nome aqui. O primeiro cliente sou eu. Olha lá. Salvar. Olha o que aconteceu. Ele me levou para o Eclipse perguntando, você quer visualizar isso aqui no modo, na perspectiva de debug? Vou pôr não. Para ele manter a mesma perspectiva, não mudar aqui. Então perceba que ele parou aqui, ó, no salvar. Olha, está chegando um objeto cliente com o nome Vimerson, tá vendo? E a nossa lista, como que está? Se eu passar o mouse aqui em cima da lista, olha só, a lista está com size 0, ou seja, 0 posições. Mas a lista é um objeto instanciado, está aqui os seus elementos, é um vetor com 0 posições, não tem nada. Mas a partir do momento que eu passar por essa linha, vou clicar aqui no próximo passo, passei por ela, vou espiar novamente a lista. Olha só, a lista tem um size 1, tá vendo? Então eu visualizo aqui o elemento data, eu vejo o que tem dentro dela. Aí ele vai mostrar, existe um objeto do tipo br.cdb.cliente, e esse arrobinho aqui é um identificador desse objeto. É só para me dizer que na posição 0 da minha lista já existe um cliente, que é esse cara aqui. Nas outras posições, está tudo nulo. Ó. Se eu quiser espiar mais detalhadamente, eu posso abrir aqui ó, e visualizar. Ó. Na posição 0 tem esse cliente. Tá vendo? Se eu quiser espiar mais profundamente, eu sei que esse cliente tem o nome Vimerson. Certo? E aí eu posso liberar aqui. Ó. Liberei. Vamos de novo. Vamos voltar na mesma telinha.
Na mesma telinha. Voltando aqui, ó. Voltando. Vou chamar agora aqui de Maria de Lourdes. De Lourdes Bento. My mother. Então vamos colocar ali. Salvar. Não quero. E vamos colocar ali. Está chegando outro cliente, que é Maria de Lourdes Bento. Tá vendo? Isso está escrito errado. É Lourdes. Mas tá bom. Não vai deixar de funcionar por causa disso. Agora aqui, olha só, a minha lista, a mesma lista, ó, já está no tamanho 1, ó, tá vendo? Já está no tamanho 1, quer dizer que já tem um objeto dentro dela. Quem está dentro dela? Está o cliente com o nome Vimerson. Mas agora eu vou passar aqui para frente. Adicionei na lista. Se eu visualizar a própria lista, estou com o tamanho 2, dois objetos, sendo que o primeiro cliente é o senhor Vimerson e aqui é a senhora Maria de Lourdes Bento. Beleza? A culpada de eu estar aqui dando aula para vocês hoje. Bom, solta aqui. Muito bem. Entenderam isso? Ficou fácil, não ficou? Foi difícil? Foi bem complexo? Se eu falar para vocês assim na prova, faça um programa que cadastre 10 clientes e me mostre qual é o cliente mais jovem e o cliente mais velho. Entendeu? Através de uma listagem. Aí você já tem uma lista com todos os clientes, você vai ter que só aplicar um algoritmozinho em cima dele, né? Algoritmo tranquilo, né? Mas beleza. Bom, agora eu quero listagem, né? Eu quero listar isso aqui, eu quero mostrar, eu quero criar uma tela para mostrar esses caras que eu estou cadastrando. Eu quero visualizar, será que é verdade mesmo? Mesmo eu fazendo debug, vendo ali nas posições, eu não estou acreditando ainda. Então o que eu faço? Eu vou no controller e vamos criar um método do get. Tá? O que o do get vai fazer? A gente vai simplesmente chamar o controller, ele vai falar assim, já sei. Quando você chama ele pelo método get, sem ser pelo salvar, ali, sem ser por um formulário, já sei, você está querendo visualizar os dados. Vamos programar a requisição pelo método get para ele chamar a visualização dos dados. Ou seja, uma lista. Então a gente faz o seguinte. A lista vai ser algo assim. A lista vai ser algo assim. Na verdade, a lista já está pronta. Está aqui, certo? Está dentro do nosso gerenciador de cliente. Então a gente vai fazer uma requisição aqui. Aqui é o navegador. Não, independente se a gente está na tela de cadastro ou não, está aqui o navegador. Esse cara faz uma requisição push para o nosso server, cliente server, ou cliente controller. Nós vamos, do navegador, fazer uma requisição para o mesmo cara, só que pelo método get. Tá? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai invocar o do get. O do get não vai chamar esse gerenciador para cadastrar, vai chamar esse gerenciador apenas para listagem. Então nós vamos criar um método aqui, nós temos um método salvar, nós vamos ter um método para recuperar essa lista. Um get lista, que vai fazer uma busca com todos os dados. Tá? E vamos levar o seguinte, nós vamos ter que pegar essa lista, ó, chamou pelo do get, a gente pega a lista, coloca dentro do atributo do request e leva ele para um arquivo lista cliente, vamos pôr lista cli.jsp. E esse cara vai fazer a apresentação em forma de HTML dessa listagem. Então o do get vai receber a requisição, vai pedir a lista para o nosso gerenciador e vai levar para o JCP apresentar. Então é assim que ele vai fazer. Então é bem simples também. Então vamos lá. A gente vem aqui, vamos programar o do get. O do post está pronto, aí o do get vai ser assim, ó, do get, contra espaço, enter. Eu digitei dog, do get. Tá? É isso aqui. Apaga, só dei contra espaço porque está pronto o método, na verdade. Eu pus do get, ele já puxou toda a sintaxe dele. Eu só dei um enter para ele sobrescrever. Eu não vou ficar digitando isso aqui na mão, tá? Tá ali. E o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a lista e fazer o que depois? Levar para o JSP. Não é isso? Para eu pegar a lista, quem que eu chamo? É o nosso gerenciador de... Esse cara vai ter que ter a lista para nós. Ó. Esse nosso gerenciador de cliente, ele vai ter que nos dar essa lista. Então o nosso sonho é ter esse cara aqui, ó. Gerenciador de cliente, ponto, get clientes. Ó. A gente quer isso aqui, ó, get clientes. Ó. Tá vendo? Opa, deixa eu terminar aqui, parar aqui, ó, terminar. O nosso sonho é ter isso aqui, ó, get clientes.
que retorna para nós uma lista de clientes. Assim, esse é o nosso sonho de consumo, ó, lista de clientes. Vamos chamar de clientes. Olha lá. Esse é o nosso sonho. Se isso acontecer, depois fica fácil. Basta a gente pedir para o nosso adicionar, para levar para o JCP, o que a gente faz? Adiciona a lista no request, como atributo, faz um anexo, né? Igual a gente fez na passada. Então a gente pega aqui o nosso request e põe aqui, ó, set atributos. Ah, tá chamando hack em cima, né? Hack. Parece o nome do cachorro. Olha lá, coloca aqui, ó, atributos. Aí aqui nós vamos colocar o seguinte, ó. Clientes. Clientes é o nome da minha chave. E clientes é o nome do meu objeto. Então pensa o seguinte, dentro do meu request, eu criei uma gaveta, tem várias gavetinhas lá dentro. Esses atributos é um mapa, onde eu posso colocar chave e valor. Chave e valor, imagina um monte de gavetas. Então eu criei uma gaveta e rotulei ela de clientes. Eu poderia até chamar de CLI, o rótulo da minha gaveta. Agora o que eu guardei dentro da minha gaveta é o quê? Todos os clientes. Eu abri a gaveta, dei um rótulo para ela e guardei os clientes lá dentro. Depois, lá no meu JSP, eu vou ter que abrir essa gaveta de novo e pegar esse cliente para poder listar. Por isso que eu preciso dar um rótulo. Então, isso aqui é a chave, isso aqui é o valor, certo? Então, o request ele tem essa gaveta de atributos que você pode estar abrindo novas gavetas e rotulando e colocando valores dentro dela. Por quê? Porque na hora que você chamar o JSP, você vai passar o request para ele. O request é o response que já vai com tudo dentro. Aí você faz isso aqui, ó, request.get opa, é hack, né? Opa. Get, request, dispatcher. E aqui eu falo, para quem que eu vou despachar esse cara? Para quem que eu vou despachar? Para o meu clientes.jcp. Vamos criar uma página JCP. Esse cara aqui, ó, esse get request dispatcher, ele cria um objeto que tem o nome do arquivo que vai receber os parâmetros. Então nós podemos atribuir esse cara, Ctrl 1, atribuir a uma variável local chamada despachador. Pronto lá. Ou despacho. Vai ficar uma coisa meio... Não, deixa eu falar. Põe assim... RD. Pronto. Request Dispatcher. Certo? Ficou intuitivo. Né? Muitos gostam de falar isso aqui, ó. View. View. Tá bom, ficou bonito também. View, vai levar para a tela. Né? Esse é o sentido dele. Aí a gente fala assim, ó, view. Ponto. Forward. É esse cara que vai, de fato, levar o fluxo da requisição para o... O que eu fiz aqui? Hack não dá certo. Tá? Hack res, assim? O nome do parâmetro está em cima que eu não estou vendo. É res, deve ser res. Pronto, é isso aí. É aqui que ele levou para o JCP. É exatamente aqui. Então perceba, ó, nós fizemos uma busca, adicionamos um atributo no request, criamos o nosso objeto de visualização que vai receber o fluxo da requisição e aqui nós estamos encaminhando. Agora, para fechar com chave de ouro, a gente precisa fazer o quê? Criar o arquivo de visualização, o JCP. Então a gente cria o arquivo de visualização JCP. Eu esqueci de realizar esse sonho aqui de cima. Ó. Qual que é? Então a gente clica aqui. É mesmo, cria. Tá? Aí ele criou ele, tá vendo? Aí ele fala, ele já sabe que é para retornar uma lista, porque eu programei lá que eu quero uma lista de retorno. Tá? Então o que eu ponho aqui no lugar desse retorno null? O que eu ponho aqui? Os clientes, ó. Ele é uma lista de clientes. Ele que contém tudo para mim. Ó. Então eu venho aqui e faço o quê? E coloco a minha lista de clientes. Tá aqui, ó. Beleza? Então tá lá, lista de clientes. Pronto. Tá bem entendido, né? Agora esse cara retornou para nós a nossa lista. Pronto, só isso. Então nós temos aqui a lista em nossas mãos
colocamos a lista no request, chamamos o cara que vai visualizar, que vai ser nessa visualização, e levamos o request e o response para lá. E o request já vai com uma gavetinha chamada CLI com seus clientes dentro, ou seja, um map. E agora? Queria o layout, né? Então, eu já tenho um HTMLzinho aqui, ó. Cliente HTML, porque é estático, não tem processamento de nada, não tem Java, então é HTML puro. Mas agora não, agora eu vou fazer ele virar o quê? JCP. Então vem aqui e fala clientes.jsp. Esse JCP já é um cara que vai ter programação do lado do servidor, processamento do lado do servidor, e a resposta para o browser vai ser um HTML puro. Tá? Então o que eu faço aqui? O que eu faço agora aqui? Eu tenho que acessar o meu request. Por padrão, quando você coloca esse sinal menor maior, nós estamos programando aqui, a gente chama de scriptlet. Scriptlet, isso aqui, ó. Scriptlet. Nós estamos programando Java puro no meio do código. Isso aqui existe. Tá? Dá para você misturar, dá para você colocar código aqui e gerar HTML dinamicamente. Nós vamos acessar, já existe um objeto implícito chamado request. Ah, mas lá no meu controller ele chamava hack. E aqui ele vai chamar request, sim, porque request é uma variável já criada, implícita dentro de todo o JCP. Todo JCP tem uma variável chamada request. Esse é o nome padrão dela, que vai fazer o quê? Vai fazer referência ao request que fez o quê? Que fez o forward. Esse objeto aqui, esse hack aqui e esse cara aqui são o mesmo objeto. São o mesmo. Certo? Lá ele chama hack, mas aqui ele chama request. Aí, beleza. E também nós temos o response. Se você quiser acessar o response por algum motivo, você também vai ter esse objeto implícito. É que eu estou dizendo errado ali, né? O response, você também tem acesso a ele. Que é o RESP. Tá? Então a gente faz o seguinte, ó, request.getAttribute. Então nós vamos fazer o quê? Abrir a caixa. Como chama a gaveta que nós colocamos lá? CLI. CLI. É o nome da gaveta. O que tem dentro dela? Uma lista de clientes. Então perceba o seguinte, quando eu chamo getAttribute, ó, ele me retorna object. Por quê? Porque o método setAttribute e o método getAttribute, eles são genéricos. Isso quer dizer o quê? Ele não está limitado a uma lista de clientes. Eu posso colocar nele uma lista de strings, uma lista de inteiros, uma lista de clientes. Eu posso colocar só um objeto string, eu posso pôr qualquer tipo de objeto. Então ele não vai, na hora de eu setar nele, por mais que eu esteja colocando nele uma lista de clientes, mas ele sempre vai chegar lá como um objeto genérico. Então na hora de buscar ele também vai voltar como objeto e eu tenho que retransformar ele. Primeiro ele é uma lista e eu coloco ele dentro de um object. Eu coloquei ele dentro de uma caixa mais genérica. Agora na hora de buscar ele, eu tenho que converter ele em uma lista de novo. Então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que vir aqui e falar, se lá dentro ele era uma lista, aqui também ele vai ser uma lista. Uma lista de clientes. Isso se chama cast, uma conversão. Tá? Não, tá certo. É isso aqui mesmo. Aí que faltou aqui deixa eu ver se eu importei certo lá em cima. List de cliente. É isso aí. Só que o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou atribuir isso aqui numa list. Ó, vou atribuir numa lista de cliente. Vou chamar de clientes. Tá ali. Então nós declaramos uma variável local chamada clientes e estamos acessando o atributo que foi declarado. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Já temos o cliente na mão. Ah, mas eu quero imprimir essa lista. Eu quero imprimir essa lista. Eu vou imprimir um embaixo do outro sem colocar tabela, sem deixar bonito, sem nada. Eu quero imprimir um embaixo do outro, o nome de todo mundo. Tá? Eu posso fazer um for mesmo. Eu posso fazer até assim, ó. Aqui mesmo. For, né, clientes. CLI, não sei se vocês conhecem esse método for inteligente aqui. Chamado clientes. Eu estou navegando em toda a minha lista de clientes. E para cada cliente dessa lista é atribuído C, o primeiro cliente. Para a segunda opção, C passa a ser o novo cliente. Então esse C é o meu objeto de iteração. Esse C ele vai variar. A primeira vez ele é o 0, a segunda vez ele é o 1, a terceira vez ele é o 2, ele é o 3. Tá? Automaticamente
esse C vai ser atribuído de cada posição da minha lista. Assim eu posso mostrar através do Alt Print, porque aqui eu estou dentro do JSP, Alt ponto print, né? O C.getNome. Aí eu também posso fazer assim, um Alt.print, poderia até concatenar, mas eu poderia, só para ficar um pouco diferente, colocar aqui a tag BR, ó. Assim, ó. Para ele dar uma quebrinha de linha. Aqui está dizendo que ele não pode fazer, ele não tem como garantir que essa conversão aqui vai dar certo, né? Ele não tem como prever esse tempo de compilação, mas tudo bem. E eu vou dar o start. Nem vou fazer o debug, vou dar o start, vou chamar pelo método get, o nosso controller, para ver se ele vai exibir alguma coisa. Olha só. Tá aqui, ó. Se eu der um enter aqui, ó, eu chamei pelo método get. Não trouxe nada, também não pus nenhum título na página, nem nada, né? Deixa eu colocar aqui, só para não ficar, tipo, vou pôr um title aqui, ó, tipo, clientes. Só para ficar assim, razoável, né? E aqui eu vou colocar um titlezinho, tipo, só para ficar, tipo, H1, assim, lista de clientes. Aí, só para ficar razoável. Eu venho aqui, dou um enter, ó. Aí, lista de clientes, ó, tá? Não tem nada. Aí eu vou abrir uma nova abinha aqui, separada, porque a gente ainda não fez a navegação. Mas eu vou abrir aqui uma nova abinha, e vou chamar o nosso formulário, e vou cadastrar aqui de novo as pessoas. Cadastrei um, não levou para a lista, né? Você viu, né? Ele só cadastrou e não tem problema. Aí eu vou vir aqui e vou cadastrar 2. Aí salvei lá. Ficou preso, tá? Depois a gente pode ler automático. Depois de salvar, leva para a lista. Depois a gente pode ir melhorando isso. Mas ele só salvou. Agora eu vou vir aqui, ó, nessa outra telinha, vou dar um enter nela. Olha lá, tá vendo? Então quer dizer que está razoavelmente funcionando. Aí eu venho aqui de novo, ó. Vou cadastrar aqui o Sr. Carlos Alberto dos Santos, my father. Coloquei aqui. Enter. Aí. Tá vendo? Então começou a ficar legal. Não é isso? Tá? Então beleza, gente. Era isso que eu queria passar para vocês nesse primeiro tempo, né? Aí se você tiver alguma dúvida, eu vou jogar isso aqui no Git. Vou jogar no GitHub. No meu Git lá. Vou jogar aqui, tá? Eu vou jogar aqui esse projeto, aí você baixa ele e aí nós vamos agora, na sequência, fazer exercícios em cima disso. Valeu, obrigado.